Eu não vou começar a pregar enquanto você não se chegar aqui mais à frente. Abra sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 1. Vou esperar você abrir. Jonas, capítulo 1. Seria bom você que pegasse seu bloquinho de apontamento, sua caneta, que hoje eu vou... Vai ser um culto breve, irmãos. Eu penso que vou ser rápido, direto e objetivo nessa palavra que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Mas são coisas importantes para nós entendermos. O que é que eu devo tirar da minha vida? Para Deus operar um milagre. Então, se você está passando por lutas, se você está passando por dificuldade, aprenda que é necessário tirar coisas da sua vida. Amém? Amém. Lucas capítulo 1, verso 15. Jonas 1,15. Vou esperar que todos se assentem para essa movimentação no tempo, que você possa estar com o seu coração, com a sua alma voltada a ouvir a palavra do Senhor. Jonas capítulo 1, verso 15. Amém? Todos acharam? Não, ainda não. Ainda estão abrindo aqui. Pronto? Diz assim: e levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Pode se assentar, meus irmãos. E o Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Ouça o que o Espírito Santo vai falar com você. Preste atenção. Preste muita atenção nesse culto. Mas eu quero que você dê o máximo de atenção necessária. E não se distraísse de momento algum. Porque é em cultos como esse que Deus opera milagres, irmãos. Irmãos, preste atenção. Nem sempre Deus opera quando a casa está cheia. Em 17 anos andando com Deus, o que eu já vi em milagres, em cultos em que a maioria não vem, o que já aconteceu de milagres quando a maioria das pessoas não aparecem no culto. Então eu queria que você tomasse já no teu coração o desejo e a crença de que você é uma pessoa escolhida por Deus. Não, olha aqui para mim. Você precisa crer que você está sendo escolhido por Deus para ouvir essa palavra. Porque o Salmo 65, verso 4 diz que bem-aventurado é quem Deus escolhe a chegar ao tempo para ouvir ou para ser abençoado. Então, se fulano não veio, é porque Deus falou assim, não, ele não pode ouvir. Essa palavra é para você. E através da sua vida, Deus vai fazer diferença na vida de outros. Então você tem que pôr mesmo no teu coração esse desejo de que assim, não, se Deus me trouxe aqui, se Deus escolheu para eu chegar aqui, então eu já tenho que chegar assim, não, Deus tem algo inacreditável para me dar. Deus tem um compromisso comigo nessa manhã para mudar a minha história, para mudar a minha vida. Então você está aqui porque Deus te escolheu. Então essa palavra não é para mais ninguém, a não ser para você. Amém? E diz a palavra do Senhor que levantando-se ele, Jonas, lançaram no mar, e cessou o mar e a fúria. Subtração é tão importante como adição na matemática. Eu vou repetir para que você entenda. Tirar coisas da sua vida é tão importante como colocar. Na matemática, o sinal de menos tem o mesmo valor do sinal de mais. E na vida espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes nós vemos a presença do Senhor na casa de Deus, querendo apenas acrescentar ou multiplicar coisas na nossa vida. E nos esquecemos que é necessário primeiro subtrair coisas, tirar, afastar situações.
Não deixar que aquilo se ajunte com aquilo que Deus quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas dentro da igreja não tem o hábito ou nem tem a noção de que precisam tirar coisas da sua vida. Elas simplesmente entram em um aglomerado de pessoas e o movimento eclesiástico está acontecendo no culto e as pessoas estão adorando e cantando, mas elas não se dão noção de que elas precisam primeiro retirar coisas da sua vida, para que Deus possa dar coisas novas na vida dela. Se você abrir sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 7, verso 26, marca esse filme. Ele está dizendo: não traga para a tua casa maldição, ou não traga para dentro da tua casa coisas malditas, para que você não se torne maldito como ele. E assim aparta de ti a presença do Senhor teu Deus. Eu vou pegar o texto aqui para que você possa meditar comigo. Deuteronômio 7, verso 26. Não meterás, pois, abominação na tua casa. Em algumas traduções diz: não porá baixa maldição ou maldição em tua casa, para que você não seja maldito ou anatema, assim como ela. E de todo te destarás e a todo te abominarás, porque é maldito. Não coloque dentro da tua casa aquilo que é mal. Não traga para dentro da tua casa coisas que vão contra o Senhor teu Deus. Não traga utensílios, não traga músicas, não traga situações e pior, não traga pessoas para dentro da tua casa, que vai fazer a tua casa se tornar um inferno. Não traga pessoas com pensamentos maldosos. Não se ajunte com elas. Não traga coisas malditas ou de baixa maldição, para que você não se torne igual. Olha só como isso é poderoso e importante para você entender. O que é considerado coisas malditas? Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. Tudo aquilo que tomar dentro do teu coração a vontade de adorar a Deus, o empenho, a determinação, o impulso de amor e paixão, isso é mal. E se você se deixar dominar por ele, isso vai te trazer maldição. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes nós não atentamos para aquilo que nós devemos tirar. Em Gênesis 35, quando Deus pediu para ele, preste um culto para mim. Jacó, eu quero que você preste um culto para mim. E aí ele vai até a casa dele e diz: olha, tirai os brincos de servidão, porque naquele tempo os brincos se determinava a quem você servia, ou de quem que você era escravo. Ele falou: tira os brincos da servidão e aparte de vocês os seus ídolos estranhos, ou deuses estranhos, para que possamos prestar um culto a Deus. E o que são esses deuses estranhos? Aquilo que alimenta o meu coração acima da presença do Senhor. Tudo aquilo que toma a frente, tudo aquilo que tem o seu entusiasmo, qualquer coisa, bens materiais, lugares, pessoas, tudo que toma a frente de Deus, Deus olha como Deus estranho, porque você presta culto para aquilo. Vocês estão me entendendo ou não? Por que você acha que Deus pediu para Abraão matar Isaac? Porque naquele momento Isaac já tinha se tornado um Deus estranho. Abraão já estava adorando ele. Abraão amava mais, gastava mais tempo com Isaac do que com Deus.
Irmãos, isso é uma palavra muito séria. E eu quero mesmo que essa palavra entre no teu coração, porque isso muda. Em nome de Jesus, retire do teu coração tudo aquilo que está acima de Deus. Tudo aquilo que estiver ocupando um lugar em demasiado ao teu coração, que tem mais primazia, que tem mais prazer, tire ele. Fale para essa coisa dizendo, não, esse lugar pertence para o meu Deus. Eu tenho que ter entusiasmo para Ele, o meu ânimo tem que ser para Ele, o meu sorriso, a minha felicidade, porque se Deus estiver no centro, as demais coisas que você necessita lhe serão acrescentadas. Abra aí Provérbios, capítulo 24, verso 22 e 23. Não é só de coisas que você tem que se apartar, mas também de pessoas. Por quê? Provérbios, capítulo 24. Ou melhor, capítulo 22, verso 24. Provérbios 22, verso 24. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Ele está dizendo, não acompanhe o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a sua vida. Em uma tradução diz assim, não faça amizade com pessoas grotescas e pessoas briguentas, para que você não pegue os maus hábitos dele, e depois isso torna um laço para a sua alma, e você não consegue mais se livrar. Olha o que ele está dizendo. Não faça amizade com esse tipo de pessoas. Não deixe que ele entre na sua intimidade. Não deixe que ele faça parte da sua casa. Não deixe que ele faça parte do seu convívio. Por quê? Ele vai te influenciar. Você vai falar como ele fala, você vai pensar como ele fala, como ele pensa. Daqui a pouco você vai estar agindo como ele age. E aí você tem um problema. Você vai ter os maus hábitos dele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Repete comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Está escrito lá. Sabe o que está escrito lá? Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. O Salmo 1 começa dizendo, bem-aventurada é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não para, ele não anda, ele não se assenta. Ele começa dizendo, bem-aventurada é a pessoa que não anda segundo conselhos de ímpios, pessoas que não têm Deus. A palavra ímpio significa sem, pio, santidade. Não se detém em caminho de gente que peca e não se assenta na mesa de escarnecedores. Por que eu estou dizendo isso? Um dia eu vi uma história de que um rapaz, ele encontrou uma cobra pequenininha, uma cobra coral, filhotinha, e ela estava ferida. E ele teve pena e compaixão daquela cobra. Ele disse, coitadinha, ela é novinha, indefesa. E ele pegou aquela cobra, tratou das suas feridas, domesticou ela, alimentou e ela cresceu. E um dia, quando ele foi alimentá-la, ela picou ele e ele morreu. Qual é a moral dessa história? Não alimente cobras. Eu espero que esse silêncio seja porque essa palavra entrou dentro do teu coração. Não alimente cobras, porque elas vão crescerem. E elas vão se voltar contra você. Porque a natureza dela é má. Vocês estão me compreendendo ou não?
tudo aquilo que... mas isso não tem nada a ver. Deus não vai se importar com isso. Não, isso não é... Cuidado. É uma cobrinha que você está alimentando, que isso vai crescer. Vai matar você. Há um inseto no Brasil, eu não sei o nome daquele inseto, mas ele sempre anda no meio dos brejos. E o que ele faz? Ele geralmente ataca os sapos. E quando ele pica o sapo, ele fica escondido, bem atrás das costas do sapo. E quando você olha para aquele animal, você vê que ele continua da mesma forma, respirando, piscando os olhos e ainda fazendo seus barulhos. Mas com o decorrer do tempo, aquele sapo vai secando, secando, secando por dentro. Enquanto que por fora, ele mantém a mesma aparência. Só que ele está tendo uma convulsão e ataques cardíacos dentro, e ele está secando tudo. E de repente, quando você chega nesse animal, você percebe que ele está oco. A aparência dele continua a mesma. Porém, por dentro, ele já não tem mais nada. Satanás é astuto a ponto de fazer isso na vida de muitos crentes. Ele vem na minha vida e na sua, de uma sutileza tão pequenininha, tão sagaz. E ele nos pica de uma forma tão sutil, que ao tempo a gente olha para aquele e fala, isso não é nada. Mas com o tempo isso vai me secando, secando a minha vontade de orar, secando a minha vontade de buscar a Deus, secando a minha vontade de ler a palavra, tirando de dentro de mim o prazer de buscar a Deus. E aí eu começo a pecar contra o próprio Senhor. Porque se tem uma coisa que Deus tem por abominação, é você buscá-lo por obrigação. Você está entendendo ou não? Se tem uma coisa que Deus não aceita, rejeita de tudo, é você vir para a casa dele só porque você faz parte do corpo ministerial, ou porque você tem que trazer seu dízimo, ou porque, eu tenho que ir lá, porque afinal de contas, coitado do pastor, né? Se eu não for hoje, a casa vai estar vazia. Deus abomina isso. Quando você vir para a casa do Senhor, venha porque você necessita nele. E se por acaso você foi picado por essa serpente maldosa, e está tirando de você o prazer de orar, está te tirando o prazer de buscar a Deus, se por acaso em alguns instantes Deus começou a ser a segunda ou a terceira opção da sua vida, nessa manhã, pela autoridade que é no nome de Jesus, eu te toco espiritualmente, a ponto de você sentir prazer, e poder dizer as mesmas palavras do salmista Davi, quando ele diz, Senhor, torna-me dar a alegria da salvação, e me sustenta com o espírito voluntário. Por que eu estou dizendo isso? Abre lá mais uma vez, Apocalipse capítulo 2. Vamos falar de uma igreja que, aos meus olhos, é uma igreja perfeita. Perfeita. Oxalá eu tivesse pessoas, uma congregação como essa. É a alegria de todo pastor. Apocalipse capítulo 2. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz, aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eis que sei as tuas obras e conheço o teu trabalho e a tua paciência. Olha, eles fazem obras, têm trabalho e são pacientes. E que não pode sofrer os maus. E puseste a provas aqueles que diziam ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, sofrestes, tem paciência, trabalha pelo meu nome e não se cansa. Que igreja maravilhosa, que igreja virtuosa, que igreja. Só tem um problema. Jesus vira para eles no verso 4 e diz, só tem um porém. Vocês não fazem nada por amor.
vocês fazem por obrigação. E por causa disso, eu tenho algo contra ti. Você já parou para pensar? Irmão, se tem uma coisa que eu peço todos os dias na minha vida: Senhor, não me deixa te servir porque eu sou o pastor da igreja. Não me deixa ir para a tua casa porque eu sou o responsável pelaquela congregação. Não, eu quero ir porque eu te amo. Eu quero ir porque eu te desejo. Porque a pior coisa que temos é você vir numa reunião e você ver toda a gente sentindo a presença de Deus e você não sentir. Pior coisa que tem na vida de um crente é você ver a igreja sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus e você não sentir a presença de Deus. Isso é uma das coisas que eu não aceito e não quero nunca na minha vida. Por isso que todas as vezes em que eu me sinto fraco diante do Senhor, quando eu começo a me sentir um pouco pesado a obra, eu vou para o joelho e falo assim: Senhor, eu não aceito isso, porque eu quero fazer as coisas por prazer, e em prazer quero te servir. E que a minha maior alegria seja levantar a minha mão e glorificar o teu nome, e que o meu maior prazer é ver o seu nome sendo glorificado no meio da congregação, e ver os irmãos dizendo: Deus me deu vitória, Deus é honrado na minha casa, porque eu sirvo Ele. Esse é o meu maior prazer. Mas para isso nós temos que ficar fazendo limpezas constantes. Quando eu li o texto de Jonas, assim, que eles tiveram que lançar Jonas para fora, por mais que tenha aparência de santidade, cuidado. Por mais que tenha aparência de santo, tenha sempre um pezinho atrás. E ore ao Senhor, e ore Romanos 8,16, que diz que o Espírito Santo testifica ao teu espírito que você é filho e filho de Deus. Olha aqui para mim. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo vai testificar na sua vida se o que eu estou pregando nessa manhã vem da parte dele ou é mera conversa de homem. Porque quando você está na presença do Senhor, o Espírito Santo testifica ao teu espírito que aquilo que está saindo do altar vem da parte de Deus ao teu espírito, e você é edificado. Para que se cumpra a palavra do Salmo 25, diz que aqueles que confiam no Senhor jamais ficarão confundidos. Porque o Espírito Santo vai dizer: não, filho, pode aceitar que isso é da minha parte. E quando você vê muitas coisas, você não fica meio assim, Deus fala: não, isso aí não é meu não, filho, isso aí você descarta. Porque Deus tem compromisso com os filhos dele. E eu tenho convicção que Deus tem compromisso com você nessa manhã. E eu tenho convicção que Deus está te dando algo muito importante nessa manhã para que você possa alcançar vitórias. E eu quero profetizar mesmo que o ano 2013 não acaba e não termina, ainda que o diabo queira, ainda que o inferno se levante, ainda que os homens murmuram e reclamem, Deus irá prosperar a tua vida, Deus irá mudar a sua história. E o homem querendo ou não, o diabo levantando ou não levantando, aceitando ou não aceitando, Deus será honrado na sua vida. Quando você pega a palavra de Lucas capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, depois do verso 40, quando diz: se creres verás a glória de Deus. Preste atenção, porque o Espírito fala a tua vida. Logo depois disso ele diz: tirai essa pedra. Diferente da pedra de Lucas capítulo 24. Porque em Lucas capítulo 24, as mulheres estavam indo até o sepulcro de Jesus, de madrugada, com especiarias para adorá-lo, mesmo ele estando morto. Quando eles chegaram lá no sepulcro, a pedra tinha sido removida. E eu quero profetizar na sua vida que em alguma situação da sua vida, Deus irá remover pedras.
Porque Ele ainda é o Deus que remove pedras, irmãos. Aquilo que é impossível para o homem, cabe ao Senhor fazer. Aquilo que é possível para você, Deus vai mandar você fazer. Mas aquilo que é para Ele fazer, Ele faz. E nessa manhã, eu acredito que Ele está fazendo sim. Porque Ele sempre fez por esse ministério. E Ele continuará fazendo. Mas em João capítulo 11, Jesus, Deus, não tirou a pedra. Ele olhou para as pessoas e disse: vocês tirem. Tirai a pedra. E quando eles tiraram a pedra, então a gente aprende que existem coisas que é para mim fazer e coisas para Deus fazer. O que é para mim fazer, Deus não vai fazer. E aquilo que é para Deus fazer, você não tem poder para fazer. Se é para você tirar a pedra, tire. Aquilo que compete à sua mão, o que pode ser, o que eu posso usar como exemplo, para que você possa entender que é da sua competência. Vir aos cultos, pensar cultos, dar oferta, adorar a Deus, isso compete a você. Isso compete a nós. Olha, eu tenho que levantar, procurar emprego. É claro, você tem que levantar e procurar emprego. Você tem que se levantar para procurar. Eu tenho que fazer assim, na hora que você se levantar, Deus abre a porta. Mas você também tem que tomar uma atitude. Então, o que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que você não consegue, por exemplo, tocar no coração dos teus filhos, tocar no coração do seu cônjuge, pedir para Deus, querer converter uma pessoa à força, não é da sua alçada, pertence a Deus. Quem convence a pessoa do pecado e do juízo, isso cabe ao Espírito Santo. O que você tem que fazer é orar. Agora me ajuda a pregar. Fala para essa pessoa. Então, se você não consegue fazer, pelo menos ore. Não, mas fala. Que você não consegue fazer, ore a Deus. Porque Ele faz. Ele tiraram a pedra. E quando eles tiraram a pedra, preste atenção. Quando eles tiraram a pedra, Jesus deu uma ordem. Qual é a ordem? Lázaro, venha para fora. E Lázaro espiritualmente veio, sobrenaturalmente ele veio para fora. Por que eu posso dizer para você que foi sobrenatural? Primeiro, ele estava com os pés atados, com as mãos atadas e com os olhos vendados. Ou ele veio dando saltinhos, ou Deus elevou ele da tumba e trouxe ele para fora. Sabe o que eu creio, irmãos? Quando você fazer aquilo que Deus, quando você tirar as coisas que para Deus não interessa, quando você pôr para fora do seu barquinho as coisas que estão atrapalhando Deus agir, sobrenaturalmente virá aquilo que você necessita e aquilo que você ama, vem até os pés do Senhor. Sobrenaturalmente veio Lázaro. E quando Lázaro parou, Jesus disse aos discípulos: agora vocês desatam os pés, desatam as mãos e desvendam os olhos. Em nome de Jesus, tire tudo que impede de você andar até a presença do Senhor teu Deus. Pare com essa história de que é difícil, para de dizer que é muito longe, para com isso, irmãos. Eu morava em São Paulo, eu morava na Casa Verde, eu congregava no Bom Retiro, era 45 minutos de a pé, até a estação da Barra Funda, pegava 2 metros, andava mais 15 minutos para congregar. Em uma cidade violenta como São Paulo. Mas todos os dias de culto eu estava lá: Deus, eu estou aqui, ó. Irmãos, para com isso. Solte os teus pés. Não aceite nada te prender.
Para que esse comodismo, tudo bem, eu sei, é muito bom o que está acontecendo na nossa igreja, nós temos o culto online, muitos irmãos estão ouvindo, isso é glorificante, graças a Deus, mas é para aqueles que estão impossibilitados de vir à casa do Senhor. Porque diz em Lucas, no capítulo 24, no último verso lá, 54, diz: e eles estavam todos os dias alegres, aonde? No templo. Lugar de crente é no templo, adorando a Deus. Solte os pés, solte as amarras das mãos, que impede de você trabalhar para Jesus, fazer algo para a obra, ofertar ou até ajudar. Solte. Isso não convém a Deus, convém a nós. Melhor, desvenda os teus olhos, para que você possa entender as coisas espirituais. Se você está com dificuldade, leia 1 Efésios capítulo 1, verso 17, e faça a oração de Paulo, quando ele está orando para a igreja de Efésios, ele fala assim: a minha oração, eu rogo todos os dias por você, a Deus Pai de toda a graça, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dê entendimento e espírito de sabedoria e de revelação, e tem mais, para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês compreendam a razão do vosso chamado, para que vocês possam entender o motivo de vocês estarem dentro da igreja. Peça para Deus nessa hora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, já estou acabando com a minha pregação, o meu sermão já está no final, mas feche os seus olhos por um minuto, e peça para Deus: Deus, abra os meus olhos, Espírito Santo, me ajuda a desvendar e tirar as vendas, para que eu possa compreender a razão de eu ter aceitado a Jesus Cristo, e o motivo de o Senhor ter escrevido meu nome no livro da vida. Deus, em nome de Jesus, clareie agora, em nome de Jesus. E agora que eu já expliquei isso para você, agora você volta para mim em Esther, em Jonas. Repara que o verso que eu li diz: eles levantaram Jonas e o lançou fora do barco. Jonas é um homem de Deus. Cuidado com os homens e mulheres de Deus que estão fugindo da vontade de Deus, porque ele pode entrar até, ele é um homem de Deus, só que ele cometeu algumas quedas. Vamos contar quantas quedas foram? Jonas capítulo 1, verso 1: e levantou Jonas e desceu a Tarsis, e desceu ao porto, e desceu a um navio, e desceu ao fundo do navio, ao porão do navio, e desceu no mar, e desceu no ventre do peixe, e desceu às profundezas do mar. Quando a palavra diz desceu, só existem dois significados: ou você desce para adorar a Deus na casa do oleiro, para buscar a presença de Deus e aí se aquebrantar em Deus, ou você desceu porque você pecou, errou, caiu. Você viu quantas vezes esse rapaz desceu? Vocês repararam quantas vezes ele desceu, e desceu, e desceu, e desceu, e desceu, e nada de bom. Nada de bom acontece ali. Mas eu não quero pregar sobre a vida de Jonas, eu quero pregar sobre o capitão do navio. O capitão do navio poderia ser uma pessoa muito, muito boa, filantrópica, que gostava de ajudar as pessoas, que ajudava muitas pessoas. Ele até talvez cobrasse até mais barato os ingressos para ele poder entrar na embarcação dele, não fazia muitas exigências. Então, na verdade, ele queria ajudar o próximo. Esse é o erro de muitos crentes, porque daí a gente quer colocar aquilo: não, mas a Bíblia fala que eu tenho que amar meu próximo. Verdade, e eu tenho que ajudar, exatamente. Só tem um problema: a gente usa aquele texto, aquele dito popular que diz: ajudar alguém sem haver a quem. Faça, ajude, né?
Só que cuidado para você não entrar no vento dos outros. Eu vou explicar porque muitas vezes isso tem acontecido na minha vida e na sua. Você sabe que muitas vezes as coisas não aconteceram na igreja porque nós deixamos entrar pessoas do nosso meio que estão fugindo da vontade de Deus. E aí a gente coloca no ministério, a gente coloca na cooperação, na ajuda, só que a pessoa está lá fugindo de Deus. E ela tem até uma aparência de santidade. Tem uma aparência que você olha assim, não é possível. Qualquer um, menos ele. Qualquer um, menos ela. Diz a palavra do Senhor, em 2 Timóteo capítulo 3, algumas características de pessoas que possivelmente estão fugindo da presença de Deus. E ele está falando de crentes. Primeira característica dessa pessoa, amante de si mesmo. Ela se ama demais. Ela não canta um hino de engrandecimento a Deus. O culto é sempre dizendo, eu quero minha vitória, é para mim, e eu, e se eu, e eu. Ele é amante de si mesmo. Ele é arrogante, é prepotente, é soberbo, é ingrato. É um monte de coisa. E no final ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Olha aqui para mim. Ele é amigo de Deus. Só tem um problema. Ela é mais amigo dos prazeres. E aí o verso de baixo diz, tendo aparência de santidade, porém nega a sua eficácia. Desse tipo de pessoas, a Bíblia diz, se afaste. Tem alguém aqui me ouvindo? Quando você pegar uma pessoa que tem aparência de santidade, aparência de crente, mas você lê em 1 Timóteo, ele é ingrato, ele é soberbo, ele é arrogante, ele é prepotente, ele não obedece os pais, ele é isso, ele é aquilo, ele tem umas características, cuidado, tem até aparência de santidade, mas nega. Essa pessoa, irmãos, tire do seu barco, porque ele vai fazer o seu barquinho ir a pique. Você pode ser uma pessoa de Deus. Você pode estar com uma vontade muito boa de querer agradar a Deus. Mas se você colocar alguém dentro da sua casa, ou dentro do seu barco, dentro da sua vida espiritual, e que ele não tem a vontade de adorar a Deus, se prepare para ir a um naufrágio. Eu estou falando como um profeta de Deus na sua vida. Porque profeta de Deus não é só trazer bênçãos para você, não. Tem que alertar você nas coisas que você possa cometer. Sabe por que muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor? Sabe por que muitas pessoas saem da presença do Senhor? Porque se deixaram ser levados por isso. Mas o capitão está todo desesperado. O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Eu ajudei as pessoas. Eu sou uma pessoa boa. Por que isso está vindo contra mim? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida, sendo que eu estou ajudando pessoas? Eu estou fazendo aquilo que Cristo mandou, eu estou fazendo, por quê? E aí a gente tem um problema, a gente começa a caçar chifre na cabeça de cavalo, como diz a minha terra, ou cabelo em ovo. A gente fica procurando coisas em nós, eu devo estar em pecado, eu devo não sei o quê, eu devo, mas se esquece de procurar o que a gente fez. Aí ele começa a procurar, e lançaram sorte, estão tirando sorte. Aí antes disso ele desce ao porão, onde estava dormindo, lá no verso 6 de Jonas, ele diz, e o capitão do navio chegou a ele quem? Jonas, e diz, o que tens, dormentes? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Onde é que ele estava, irmão? O que ele estava fazendo? Ele estava dormindo, é isso? É isso que está escrito na sua Bíblia? Coincidentemente, Jesus também está numa embarcação, só que Jesus também está dormindo. Qual é a diferença?
A diferença é que os discípulos sabiam quem estava no barco. O capitão do navio não sabia. No texto em que Jesus está dormindo, os discípulos dizem assim: olha, Senhor, desperta, salva-nos, não te importa que perecemos. Então o Senhor se levantou, repreendeu a fúria do vento e fez acalmar as águas. Mas eles sabiam quem estava com eles. Eles tinham convicção de que era o Senhor dos exércitos. Eles sabiam que era Deus que estava naquele barco. Mas o capitão do navio não. Ele pergunta: dormente, acorda, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo aqui, por que você está dormindo ainda? Faz alguma coisa. E disse cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos, por causa que nos sobreveio esse grande mal. E lançando-se a sorte, caiu. Irmão, você já andou perto daquele tipo de gente? De que ela tem uma aparência de santidade, mas está sempre envolvida em rolos. Não, ela até vem no culto, até participa, até oferta, mas você vê que essa pessoa ela entra num problema, vai em outro, cria caso com fulano, cria caso com Bertano, se envolve com ciclano. Você não acha que isso tem alguma coisa de errado, não? A sorte foi lançada e cai sempre na pessoa, porque Deus não deixa nada escondido. Assim como lá em Josué, no capítulo 7, quando Acã roubou as coisas que não eram para ser roubadas de Jericó, lançaram-se a sorte 3,5 milhões de pessoas. 3,5 milhões de pessoas. E caiu na casa de Acã. Você sabe quem são 3,5 milhões de pessoas? Acã estava chegando: rapaz, isso é como ganhar no Euro Milhões, rapaz. Pode jogar o que for, nunca vai dar o meu número. Pimba. Porque de Deus nada é oculto. E de Deus nada se é escondido. Aquilo que nós fazemos às escondidas, Deus faz revelar às claras. Por isso é melhor andarmos na luz, onde na luz Ele está, e vivemos nessa luz, e temos como uns com os outros, e o sangue de Jesus está sempre nos purificando dos nossos pecados, do que viver de engano e depois viver a triste experiência dele colocar às claras os nossos erros. E quando lançou a sorte sobre ele, o capitão falou assim: não, peraí, me responde algumas perguntinhas. Quem é você? Por que razão me sobreveio esse mal? Qual é a tua ocupação? Da onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo você pertence? Eu vou virar essas perguntas todas para você. Quem é você? Quem é você? Irmã, meu irmão, quem é você? Ah, eu sou um cozinheiro, mestre de sala. Ah, eu sou aquele que encaixota as coisas no almoxerifado de uma empresa. Ah, eu sou um pedreiro. Não, eu sou um segurança. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou uma cozinheira. Eu sou uma faxineira. Não, eu sou isso. Não, eu não estou falando disso. Quem é você no reino espiritual? Porque você não vem me dizer que você está numa reunião espiritual aqui, apenas para me ouvir falar, não. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu acredito piamente que Deus tem algo de especial em você. E se você não está fazendo aquilo que Ele quer, está trazendo problema. Quem é você? Nessa manhã eu quero que você deite no divã do Espírito Santo e que Ele te desnude. Tire todas as suas vestes, tudo aquilo que está oculto, escondido, e fala assim: ó, eu vou te mostrar quem você é realmente, ó. Você é isso. Você é isso aqui, ó. Quem é você?
Porque quando você descobre quem você é, você sabe por que você está passando por isso. Porque quando você não sabe quem você é, você vem com essa pergunta: por que é que eu estou passando por esse mal? Por que é que isso aconteceu comigo? Porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem é, você sabe as respostas. Isso está acontecendo porque eu errei ou porque Deus está me provando. Isso está acontecendo, meu irmão, porque é o seguinte: eu quando aceitei a Cristo, eu tive um propósito com Ele, Deus tem uma obra muito grande na minha vida, e eu tenho muita coisa para fazer com Ele, e eu estou aqui, mas não se preocupa não, eu vou chegar lá, Deus vai me pôr lá. É a mesma coisa de Paulo dentro do navio. Qual foi a diferença de Jonas para Paulo? É que Paulo olhou e falou assim: olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sei muito bem quem eu sou. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu sei muito bem quem eu sou. E o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço mandou um anjo nessa noite e me avisou que esse navio vai naufragar, mas não vai morrer ninguém, porque eu estou aqui. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Porque quando você está, irmãos, com a certeza de quem você é, um barco pode ir a pique, pode estar com problema, mas você sabe que Deus não vai deixar você naufragar. Porque quem está na mão do Senhor Deus está protegido. Embora a crise atinja o mundo todo, estoure uma guerra, a terceira guerra mundial, você está protegido por Ele. E Ele não te deixa cair, nem vacilar. Pode as pessoas estarem em conflitos, pode as pessoas estarem em gritaria, pode estar naquele desespero. Você pode levantar a contrapalma assim: acalma. Fiquem todos calmos, não temais, porque o Senhor é comigo. Deus é com você ou não? Você sabe quem você é? Você pode dizer a mesma palavra de Moisés, quando 1 milhão de pessoas estavam olhando para ele, dizendo: e agora? O que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer? Você não sei sair do Egito para morrer aqui. Faraó está vindo nos matar. De um lado tem montanha, do outro lado tem montanha, e na frente tem o mar. E o que é que eu faço? Moisés sobe numa pedra, simplesmente diz: relaxem. Moleza isso, né? 1,5 milhão de pessoas, calem a boca, fiquem calmos. Isso não dá nada não, isso dá pouquinho. Não se preocupem, acalme-te. 1,5 milhão. Sabe o que é você entrar, subir tranquilamente sobre uma pedra e dizer: pode ficar tranquilos. Essa conta que você vai ter que pagar daqui uns dias, Deus vai te ajudar a pagar, não se preocupe. Olha, aquela situação de enfermidade que você tem na sua vida, não se preocupe, fique em paz, tranquilo. Não se desesperem, fiquem todos calmos, ninguém vai morrer aqui hoje. Aí você olha para trás e vê Faraó babando sangue. E ele sobe simplesmente e diz: fiquem quietos, não façam nada, por quê? O Senhor pelejará por nós. Oh Deus, se eles não compreenderam essa palavra, eu tomo para mim. O Senhor pelejará por nós, e vocês calareis. Porque esses egípcios que você viu até o ano de 2013 aqui, na metade do ano, desde quando vocês abriram aquelas portas lá em Alfornelo, desde aquele tempo em que vocês passaram por lutas, dificuldades, até hoje, esse problema hoje você não vê mais. Eu vou profetizar sobre a minha própria vida nessa ano. Que os egípcios que eu atormentava sua, sabe aquele problema que você tem na tua casa, daquele filho rebelde que vive te atormentando e não aceita mais nada, e você vai falando, essa atormentação hoje você nunca mais vai ver. Esse egípcio que vem te atormentando na solidão, no problema, se você tem fé e acreditar quem você é e que Deus está com você, esse egípcio que você vê hoje, nunca mais você verá. Porque o Senhor pelejará por você. E isso é certeza. Declare-me quem você é. Me diga por que está acontecendo esse mal. Me dê respostas. O que é que você faz?
Qual é a sua ocupação? Eu só vou no banco lá e sento. Mais nada. Jonas. Eu só estou ali. Já há algum tempo na igreja, mas não estou fazendo nada para o reino. Jonas. Deus não te trouxe para você ficar sentado em banco. Deus te trouxe para você fazer alguma coisa para o reino dele. Independente se é para você fazer para uma vida ou para 10 mil, não interessa. O importante é que Deus tem uma obra para cada um aqui, irmãos. Deus tem. E muitas vezes, muitos maus nos sobrevêm, porque nós não queremos fazer as nossas ocupações. O povo de Benjamim não quis lutar com a terra. Ele falou, não, essa terra dá para nós, não vamos lutar. E ficaram. Sabe o que aconteceu? Cresceu o povo. E aí eles começaram a brigar entre eles. Porque a terra era pouca para eles. Toda vez que você ficar sentado no banco, só me ouvindo pregar, você vai começar a dar trabalho para mim, ao invés de trabalhar para o reino. Você está me entendendo ou não? Porque a igreja cresce. Hoje a gente pode estar no número reduzido, mas daqui a pouco a igreja está grande, cresce. E tem um problema, se você não se ocupar em alguma coisa, ao invés de você trabalhar, você começa a dar trabalho. E aí eles começaram a brigar entre eles, e os gibeonitas tiveram uma guerra contra eles, eles perguntaram, por que me veio esse mal? Deus falou assim, porque vocês não quiseram se ocupar. Tem problemas vindo na sua vida porque você não se ocupa nas coisas de Deus. Não, eu vou ficar na minha aqui, quietinho. Vou tirar o estresse hoje, vou sentar, vou ficar na frente do meu televisor. Crente tira o estresse orando. Crente tira o estresse adorando a Deus. Você quer ser renovado, tira o seu estresse adorando a Deus com a sua família. Você vai ver que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Tira esse comodismo do seu barco. Que a ocupação é tua. Da onde você vem, qual é a terra, quem é teu povo. Aí ele vira e fala, sabe o que foi o problema? O meu problema é que eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isso? Porque sabias que os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, e disseram, o que faremos nós agora? O que é que eu vou fazer agora? Por que está vendo esse mal? É porque eu fugi de Deus. Poxa, tanto lugar para você fugir de Deus, você vai fugir aqui dentro. Tanta igreja para você se esconder, você vai esconder justo dentro do Ministério Casa de Arão? Meu irmão, tem misericórdia do pastor Eduardo. Olha o que ele está dizendo. Poxa, por que você entrou aqui? O que é que eu te fiz para você trazer esse mal para dentro da minha vida? Aí Jonas fala, não tem problema não, você quer ver as coisas acabar o quê? Me lance no mar. Eu vou lançar todo mundo aqui no mar hoje. Vou. Eu vou te lançar no mar, irmão. Sabe por quê? Você sabe como é que uma águia faz para o filhote voar? Eu já contei isso, né? Eu vou dizer de novo. O filhote está dentro assim, ele vai alimentando. Na hora que ela olha, fala assim, está pronto. Ela gruda nesse filhote, voa o mais alto possível e solta. No primeiro voo, ela desce, acompanhando, para ver se ele vai voar. Está descendo. Quando ela vê que as pedras estão chegando perto e que ele não tem força para voar, ela gruda nele, volta para o ninho, alimenta. Na segunda vez ela pega voo mais alto e mais longe do ninho, voa mais alto e solta, só que dessa vez ela não acompanha, ela voa ao contrário, para bem longe de onde ele está voando. Ou ele voa, meu irmão. Ou ele voa. Ou ele voa. Ou ele voa.
Ou você vira crente, ou você vira crente, irmão. Lance-me no mar, então essa tormenta passará. E ele disse: você está maluco? Não vou fazer isso com você, não. Eu falei: então continua aí. E o que ele faz? E levantaram Jonas e lançaram ao mar. O que acontece logo depois, irmãos? Agora eu vou revelar o que Deus me falou na madrugada. Sabe por que a luta na sua vida ainda não acabou? Porque tem Jonas dentro do teu coração. Está vendo como ninguém dá glória a Deus? Não. Você que vem no culto e diz: Senhor, por que eu estou passando por isso? Se eu sou dizimista fiel, se eu oferto, se eu participo, se eu venho, por que as coisas não mudam na minha casa? O que está acontecendo? É porque tem Jonas dentro do teu coração. Você ainda não lançou para fora, não tirou de dentro do teu coração aquilo que impede de Deus agir. E aí o que acontece? Deus manda o vento. Deus manda o vento, irmãos. Para de achar que é o diabo que levantou isso. Se você está com a sua vida certinha, as coisas estão arrumando, vamos fazer uma autoanálise aí, peraí. O que é que eu estou fazendo que Deus não está se agradando? Porque na hora em que Jonas foi lançado ao mar, e você sabe que o lançar ao mar foi bom para quem? Para quem, irmãos? Para ambos. Ou você faz a obra de Deus, você que é obreiro, como eu, porque eu só fui me encontrar com a felicidade quando eu entrei para a obra de Deus. Faz uma coisa? Virei para Deus e falei assim: Deus, estou farto de andar oscilante, eu agora vou te servir. E me dei para Deus. A partir do momento que eu me dei para Deus, eu passei por lutas, mas as lutas não se comparavam com o gozo que a minha alma sentia todos os dias de saber que eu estava no centro da vontade de Deus. Mas quando você lança ao mar, a fúria do vento cessa e a embarcação volta ao normal. E o que eles fizeram? E temeram por esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Se converteram todo mundo. O que nós aprendemos nessa manhã? O que é que você precisa tirar de dentro da sua vida para que as coisas aconteçam? Eu poderia pregar para você muitas coisas e poderia te dar muitas palavras espirituais, até a que Deus me deu na sexta-feira, e eu vou entregar ela. Mas antes de eu entregar essa palavra, que é espiritual, não tem nada a ver com o contexto histórico, é apenas uma revelação que Deus me deu no meu coração, referente ao Ministério Cajarão e às pessoas que estão aqui conosco. Mas antes de eu revelar essa palavra, fique de pé comigo e lance no mar o seu Jonas. Sim. Não traga mais baixa maldição para dentro da tua casa. Não se associe com gente iracunda. Não se associe, como diz Provérbios 22, verso 24. Não seja amigo de gente que não tem Deus. Jogue isso para fora. Se Deus vai remover pedra na sua vida, glória a Deus por isso, mas se Ele te pedir, remove essa, não hesite, remova, tire as ataduras, desvenda os seus olhos, mas faça a vontade de Deus. Não se esconda mais atrás de um banco de igreja, não se esconda mais atrás de dízimos e ofertas. Deus tem muito mais por você. Eu não acredito que Deus salva uma pessoa apenas pela dar dízimo e oferta. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a sua vida, a sua família está passando por lutas pelo simples fato de você estar sentado, não. Eu acredito que Deus tem um propósito muito mais profundo do que isso.
Eu acredito que Ele te trouxe aqui para dizer para você: você é precioso demais para mim, para estar atrás de um balcão. Você é preciosa demais para mim, para estar apenas numa limpeza. Você é preciosa demais para mim, para ficar andando apenas, correndo atrás de futilidades. Seus filhos são preciosos demais para mim, para você ficar brincando de ser crente para eles. A pessoa que você ama é preciosa demais para mim, para você não manifestar ainda na vida dela a minha presença, diz o Senhor. Eu estava falando com um jovem, ele falou: pastor, eu vou namorar aqui. Sim, filho. Eu arrumei uma namorada, e essa namorada, ela não professa a mesma fé, mas está muito desejosa. O que eu faço? Eu irei para ele e disse assim: mostre a ela o Deus que você serve. Deixe ela se apaixonar pelo Deus que você serve. E você vai ver que ele vai se tornar a pessoa mais feliz do mundo. Eu acredito que você é precioso demais para Deus, e Ele te fez chegar a esse culto. Mas existem coisas dentro de ti que precisam ser lançadas fora. Eu já vou acabar. Agora feche seus olhos. Se você é filho de Deus, se você invoca Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu não vou precisar falar para você, mas Romanos 8,16 se torna uma verdade absoluta nessa noite, nessa manhã. O Espírito Santo vai começar a testificar a você o que você tem que lançar fora, o que tem que sair, o que tem que ir embora, de quem você tem que se apartar, de quem que você tem que se unir, aonde você deve ir, aonde você não deve ir. Porque quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, mas convertei-vos ao Senhor, que Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele é apto para te abençoar. Tire do teu coração as murmurações. Para de murmurar de onde Deus te pôs. Não traga mais maldição sobre essa terra. Nós temos orado desesperadamente, lutando contra palavras lançadas contra essa terra de próprios irmãos. Essa é uma terra que emana leite e mel. Essa é a terra que Deus nos deu por herança. É nesse lugar que Deus vai te fazer encontrar com a felicidade. Não seja como os 10 espias dizer: aquele povo não presta, aquilo não dá, aquela terra não é infrutífera. Não, seja como Josué e Caleb: não, a terra é boa. E o Senhor nos deu como nosso pão. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E lance para fora do teu coração toda a indignação. Porque se você não lançar isso, Deus irá te tirar. Quantos crentes eu vi, irmãos, aqui, que ganharam coisas aqui, prosperaram, mas amaldiçoaram a terra e o povo que nela está. E Deus fez retroceder ao Brasil sem nada. Teve que perder tudo que tinha. Tudo que conquistou aqui, voltaram sem nada. Porque amaldiçoaram aquilo que Deus deu a eles. Lance fora do teu coração isso. Comece a orar ao Senhor. Sim, eu quero que você ore essa manhã.
Nemandoro na xere, nera nara no xenala man, yere ne xeno ernai, virinoro e. Tu és Deus, Senhor, meu Rei, oh juiz de todas as causas. Tu estás, Senhor, acima da minha vida. Eu me abro, Senhor, o meu íntimo, e peço ao Teu Espírito que esquadrinhe, que te amo, Senhor. Eu te amo, eu te amo, meu Rei, meu Deus, eu te amo, como eu te amo, e a minha vida é um louvor a ti, meu Rei, porque te amo, eu te amo, acima das minhas vontades, das minhas preocupações, acima de tudo, Tu és Senhor. O Salmo 55, verso 20 diz: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Tire da sua embarcação suas preocupações, seus problemas e as suas ansiedades. Deus não te deu isso. Lance fora da sua embarcação os seus problemas, suas preocupações e as suas ansiedades. Porque o Salmo 55, verso 20, o 22 diz: lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Agora, profeticamente, eu quero profetizar a tua vida. No culto de sexta-feira, quando nós estávamos aqui, o Espírito Santo me tomou e ele me deu uma palavra. Em Esther capítulo 7, verso 14, que diz que os correios apressuradamente, em cavalarias velozes, voavam para dar a notícia que foi decretada pelo rei. A linguagem que eu uso agora é espiritual. E que o Espírito Santo fale a tua vida. Pelo tempo que nós passamos por lutas e dificuldades, o Senhor manda dizer: eis que se apresenta diante de ti cavalos, cavalos.
Abre sua Bíblia comigo, Esther 8:14. Abre essa Bíblia. Esther 8:14, ouça a profecia do Senhor. E os correios, sob os singetes das cavalarias do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, que foi publicada sob a sua fortaleza. Quando eu estava orando, Deus me disse na sexta-feira: eis que eu envio a minha cavalaria, com a palavra que saiu da minha fortaleza aos correios, dizendo: eu vou mudar a sorte deles. A primeira carta aqui nesse livro, a primeira vez que os correios saíram para trazer uma notícia de morte. Há um mês atrás disseram: você ainda vai perder muitas pessoas e vão lutar para que essas portas se fechem. Na oração nós buscamos, Deus falou assim: você terá que tirar pessoas, porque pessoas lutarão para que essa porta feche. E eles virão com tamanha astúcia que reduzirão o rebanho. Não somente não se abate o seu coração, mas busque-me em jejum e oração. E quando eu estava orando esse mês, na sexta-feira, quando eu estava orando aqui no louvor, o Espírito do Senhor me disse: eis que eu coloco uma outra palavra na boca dos correios, e eu faço com que os meus cavalos reais, a minha cavalaria corra com essa notícia, a dizer no mundo espiritual que vocês não morrerão, e que na força de um eu farei milhões. Mostrarei ao fraco que eu sou Deus e o fortalecerei, e mudarei a história. No culto domingo Deus falou assim: eis que eu retiro daqui. Depois do final que nós oramos, Ele disse: eis que retiro daqui todo espírito de contenda, todo espírito de fraqueza, todo espírito de atormentação e de divisão, eu retiro do meio de vós. Logo depois disso, irmãos, nós tivemos uma bênção. E Deus confirmou mais 3 vezes. Com pessoas que até estavam afastadas, assim: não, pastor, eu vim aqui trazer o meu dízimo. Pessoas de outra cidade disseram: pastor, eu estou depositando. Por que ele disse isso? Pessoas de longe, pessoas da cidade de Aveiro, falaram assim: não, eu vou depositar aqui. Escute por quê. Porque no livro de Esther, que foi profetizado na semana passada, diz: se os que estão dentro não querem ajudar, a ajuda de outra parte virá. Se não estão querendo te ajudar, não se preocupe, Deus lhe enviará ajuda de outra parte, virá. Então recebe essa palavra aqui nessa manhã. Se você retirou tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, se você retirou, sabe que no reino espiritual há cavalos correndo velozesmente. Eu sinto o barulho desses cavalos, e eles trazem uma notícia do rei. E essa notícia vem de tamanha força que vai mudar a nossa história. Eu estou falando como profeta nessa manhã. Deus vai mudar a história de pessoas que estão aqui me ouvindo. Deus está mudando a história de pessoas
que até então sofreram porque defenderam a causa do reino. Nessa manhã, a luta que você tem passado cessa, diz o Senhor, porque eu atentei para a sua aflição, e para a luta e a atormentação eu faço cessar as ondas, e cesso essa tribulação na tua casa, diz o Senhor. Creia nessa palavra, porque Deus nos concedeu essa graça. Em nome de Jesus, sai daqui crendo de que Deus enviou cavalos velozes. Creia na palavra que você leu hoje, e lançando ele ao mar, cessou a tormenta. Sinta o vento da brisa. Sinta a tormenta cessando na tua casa. Sinta a paz voltando ao teu lar, ao teu coração. Sinta mais uma vez a paz do Senhor chegando na sua vida. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, escolhe uma pessoa. Uma só. E ore com ela. Mas ore mesmo dizendo assim: Deus está mudando a sua sorte. A tormenta que você passou, Ele faz cessar nessa manhã. Estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para nós e nos deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para nós e nos deu a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. O Senhor estendeu suas mãos para nós e nos deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para nós e nos deu a vitória. Você precisa crer. Eu sinto, Senhor. Eu sinto a tua fidelidade, meu Deus. Há 17 anos ando na tua presença, meu Senhor. Obrigado porque eu sinto a tua fidelidade mais uma vez para conosco, meu Rei. Tua misericórdia nunca se apartou de nós, Senhor. E a tua graça sempre nos alcançou, Senhor.
Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou, Senhor. O Senhor não quis ouvir a Balaão quando amaldiçoou. O Senhor se recusou a ouvir a voz dele. E transformou todas as maldições lançadas contra nós em bênçãos. Eu quero te agradecer nessa manhã, Deus, porque sei que o Senhor está mudando a sorte do Ministério Casa de Arão. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos coisas que te agradou, Senhor, não. Nós simplesmente obedecemos o teu chamado, Senhor. E a tua mão até aqui nos sustentou, Senhor. Agora, Senhor, não despede o teu povo sem os agraciar com a tua misericórdia, Senhor. Eu não sei o que eles pedem. Não sei, Senhor Deus, as necessidades do coração deles. Mas como o Senhor tem me ouvido sempre, Senhor Deus, ouça mais uma vez. E traga suas bênçãos sobre o coração de cada um aqui, Senhor. E a certeza de que o Senhor concedeu a vitória a eles, Pai. Porque Tu sabes, Senhor Deus, o intento do nosso coração. O Senhor esquadrinha, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece. Jamais poderei ocultar alguma coisa do Senhor. Conhece as necessidades desse ministério, Senhor. E se o Senhor ainda não nos fez crescer e prosperar, é porque o Senhor é a nossa maior riqueza. E nós te agradecemos por isso. Deus, mas antes de nós entrar num mês de colheita, me concede a graça de fazer uma última oração, Senhor Deus, a esse mês. Eu sei que muitas pessoas, Senhor Deus, ainda semeiam coisas que não te agradam. Muitas vezes pecamos contra o Senhor involuntariamente, Senhor. Mas eu lhe peço pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, muda a colheita do teu povo, Senhor. Para que no mês de junho nós realmente possamos colher coisas boas, coisas agradáveis, coisas espirituais, coisas até materiais, mas vindo da tua parte, Senhor. Porque a tua bênção, ela enriquece e não acrescenta dores, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se tem alguém no nosso meio, Senhor Deus, que ainda semeia coisas ruins, troca essa colheita, Senhor. Troca essa semente. Faça, Senhor Deus, que eles aplicam 2 Crônicas 7,14, meu rei. Que eles possam se humilhar, orar, buscar a tua face, se arrepender de tudo que fizeram, Senhor. Para que o Senhor possa ouvir, mudar, Senhor Deus, a tua semente, sarar a terra. E que eles colham com abundância, Senhor Deus, a tua misericórdia e a tua graça. Por um minuto, levante a sua mão. Por um minuto, agradeça a Deus porque Ele muda a sua sorte. Por um minuto, agradeça porque você sente a presença do Senhor. Por um minuto, preste culto a Ele. Por um minuto, enche esse lugar de adoração. Por alguns instantes, enche esse lugar de adoração ao Senhor, porque é assim que nós vencemos. O segredo de nós vencermos cada luta, irmãos, é porque sempre quando nós passamos por problemas e adversidades, nós nos reunimos nessa casa, levantamos a nossa mão dizendo: bendito é o seu nome, exaltado é teu nome.
Tu és digno de receber o louvor da minha boca. O Senhor é o motivo da minha alegria. O louvor da minha alma está constantemente diante do Senhor. O Senhor é a razão do meu respirar, Senhor. Tu és o motivo, Senhor Deus, de nós nos reunimos aqui, dizer bendito seja o teu nome. Para te dar graça, Senhor. Para dar-te graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Deixa a igreja adorar. Para dar-te graças. Rendem graças ao Senhor. Graças. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Rendem graças ao Senhor. Para dar-te graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que Deus mudou a sua sorte nesse. Eu creio que a tormenta cessou na sua vida, meu irmão. Eu creio nisso. Amém. Tire seu dízimo e sua oferta. Vamos ofertar ao Senhor. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta. Deixa eu cantar aquele hino que você pediu. Que eu vou cantar, eu vou me alegrar. Eu gosto de cantar essa parte desse hino. Porque eu profetizo na minha vida todos os dias isso. Eu gosto de cantar esse hino, irmãos, porque minha vida inteira, eu conheci esse hino há poucos dias, quando o Ministério de Louvor começou a cantar. Mas parece que esse hino já faz parte da minha vida desde o dia em que eu me aceitei a Cristo. Porque quantas vezes eu não tive em lágrimas dizer: Senhor, eu vou me alegrar. Eu vou dançar, Senhor Deus, porque um dia o Senhor vai mudar meu cativeiro. Eu não tinha dinheiro, tinha problemas em casa, problemas na justiça, muitas adversidades, um casamento que eu tentei casar e não deu certo, um noivado desfeito, apanhei uma doença, fiquei de cama, problemas e adversidades crescendo. Mas todas as vezes eu falo assim: eu vou me levantar dessa cama, Deus vai me dar a vitória. Eu ainda vou casar um dia e vou ter uma bênção, vou ter uma família, eu ainda vou ter um ministério onde eu vou congregar, Deus vai me usar. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou meses, passou anos. Mas há um tempo em que as coisas têm que mudar. Há um tempo em que o choro tem que cessar. Há um tempo em que as coisas mudam na sua vida. Sim, durante 10 anos eu fiquei esperando por um relacionamento e por um ministério. Me preparei. Mas eu sempre criei, eu sempre acreditei que Deus iria transformar. E eu, sem conhecer esse hino, eu já cantava ele. Diz: me alegrarei e dançarei pelas lágrimas que ele enxugou, suas bênçãos me alcançarão. Cante de novo isso. Me alegrarei e dançarei
cantava isso, eu cantava. Uma coisa nova na minha vida, Jesus vai fazer. Eu sempre cantei isso. Uma coisa nova na minha vida, Jesus vai fazer. Eu queria que você profetizasse isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma coisa nova na minha vida, Jesus vai fazer. Esse mês não vai acabar sem você cantar isso, em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Você crê nisso? Amém. É isso que eu quero que aconteça nesses dias para você. Amém? A pastora Emanuela quer dar um testemunho. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Eu queria dar um testemunho rápido, porque é importante a gente passar aos irmãos o que Deus tem feito em nossas vidas. Nós temos a minha sogra internada e toda essa situação causou muito estresse, foi muito forte, muito pesado para mim. Mas Deus não dá uma luta que você não possa suportar. Só que na sexta-feira passada eu estava, esse meu lado esquerdo, meu rosto, eu sentia dores nos músculos da minha face. Eu não entendia porque eu não sabia o que era. E eu falando com o Senhor, orando e dizendo: Deus, eu não aceito essas coisas, essas setas de enfermidade sobre a minha vida. E eu então, no final do culto, pedi ao pastor Eduardo. Eu falei assim: amor, ora por mim, porque eu estou sentindo assim e tal. E ele orou por mim. Entretanto, eu esqueci, eu tinha até esquecido, eu nunca mais olhei. E para a glória do Senhor, irmãos, eu não sinto mais nada no meu rosto. Não sinto mais nada na minha face. Eu sentia como se eu tivesse assim, inflamado de um lado só. Não sinto, graças a Deus, mais nada. E quando foi ontem, eu não vim ao culto, porque eu comi na sexta-feira à noite algo e me fez mal. E eu tive muito mal mesmo, ao ponto que todo mundo viu que estava imenso calor e eu estava morrendo de frio e nada me aquecia. Então eu não consegui ver mesmo estar aqui no culto ontem. E quando foi hoje pela manhã, eu estava ali sentada, não estive cantando no louvor. Não só porque eu não estava bem, é porque as regras do louvor realmente são reais. Não ensaiou, não canta. E tem que ser assim, é para todos. Então eu não fui cantar e eu também não estava me sentindo muito bem. E justamente naquele momento, quando eu cheguei, eu até comentei com alguns irmãos, os irmãos falavam assim: você está melhor? Você está se sentindo melhor? Eu falei assim: olha, eu estou melhor, eu vinha nem que fosse arrastada, mas eu estou melhor. Só que eu sentia umas cólicas, uma coisa assim na minha barriga, como ainda estivesse andando bem devagarzinho, de uma maneira assim e tal. E quando eu estava ali no louvor, no final do louvor, a pastora Maiara estava ministrando águas vivas fluindo do trono de Deus. E à medida que foi sendo ministrada a palavra do Senhor, e eu pedindo a Deus: Deus, me invade com as tuas águas, me cura com os teus rios. Eu preciso ser curada, eu não aceito enfermidade sobre a minha vida, eu não aceito ser atacada dessa maneira. Me levanta, Senhor Deus, me inunda com as tuas águas. Naquele momento eu realmente fui inundada com as águas de Deus. Eu senti o poder de Deus descendo sobre a minha vida. E quando eu olhei, eu já não estava sentindo mais nada. A vontade que eu tinha era de sair pulando. A vontade que eu tinha era de sair gritando. E eu peguei, eu falei assim: como vai vir a palavra do Senhor agora, no final eu vou dar esse testemunho. Irmãos, eu entrei com dores, estou saindo curada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Creia, porque o nosso Deus ainda faz milagres em nossas vidas. Seja através do louvor, seja através da oração, seja através da unção. Creia que Deus está fazendo milagres em nosso meio. Deus está mudando a nossa sorte. Amém.
Irmãos, vamos terminar o culto de uma forma diferente. Eu vou dar a bênção apostólica, mas eu queria que você se unisse com pessoas. Sabe, irmãos, a gente não pode ser egoísta de achar, não, é minha vitória, se Deus me dá minha vitória, glória a Deus. E o irmão que ele que busque, ele que clame. Não. Eu sei que existem muitos irmãos aqui que têm passado por lutas. E em alguns momentos nós nem conseguimos dar nem conselhos. Porque a coisa está tão feia que eu simplesmente falo, olha, a única coisa que eu posso fazer é orar. A igreja, irmãos, precisa voltar a interceder uns pelos outros. A nossa luta tem que ser coletiva. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se um recebe a vitória, todos irão receber também. Então eu queria que espontaneamente você procurasse pessoas. Eu vou dar a bênção apostólica, mas antes de você sair, faça pelo menos 30 segundos de oração com cada pessoa que você vê. Não, irmão, vem aqui, eu quero que Deus abençoe a sua vida, a tua casa, a tua família. Não saia assim, só se despedindo, não. Se você procurar alguém aí, 2 ou 3, eu não sei, abraça essa pessoa. Fala, nós vamos receber juntas a bênção apostólica. Assim que a bênção for implementada, você creia que a vitória foi decretada sobre a sua vida. Que as coisas irão mudar sim, porque Deus está com você. Se tiver alguém chorando do teu lado, fala, não, enxugue suas lágrimas. Deus vai entrar nessa providência. Eu vou orar com você. Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Nós vemos, mas não para de orar. Dê uma graça a Deus. Deus abençoe. Me alegrarei. Me alegrarei e dançarei pelas lágrimas que Ele enxugou. Suas bênçãos me alcançarão. Me alegrarei e dançarei pelas lágrimas que Ele enxugou. Suas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Irmãos, rapidamente aqui, eu tinha esquecido, eu tenho 2 avisos, eu estava tão feliz que eu até esqueci dos avisos. Quem gosta de milho? Quem gosta das coisas que a gente pode fazer com o milho? Canjica, curau, pamonha, pipoca, tanta coisa boa, não é? Dia 6 de julho, às 20 horas, no Monte da Caparica, nós vamos ter a festa do milho. Então, se você quiser participar, será na nossa igreja do Monte da Caparica. Todos estão ouvindo? Será no Monte da Caparica. Se você tiver interesse, me procure para você comprar o seu convite. Você compra o convite e pode comer à vontade. E vai ser tudo com milhos. Tá bem? Então, quem tiver interessado, por favor, me procure hoje no final do culto. E o outro aviso que eu tenho para dar é que no dia 12 e 13 de julho, nós teremos congresso de louvor
com o tema Em todo tempo adorarei. Amém? Que dia é o nosso congresso de louvor? De quê? Ou seja, não é de agosto, não, é desse mês que está entrando. 12 e 13, nós temos congresso de louvor. E que dia é a festa do milho? Tem ali um cartaz próximo ao bebedouro. Quem quiser dar uma olhadinha no nosso cartaz do milho. E quem quiser comprar os convites, por favor, me procure. Amém, era só isso.